Ei, pessoal, vamos continuar lendo sobre as características da baixa autoestima, parte 3. Sexta característica, o medo do fracasso. Erramos porque somos falíveis. Faz parte da nossa condição humana, do processo natural de crescimento e desenvolvimento. Até aprendermos a andar com confiança, caímos muitas vezes. Até se chegar à fórmula certa, em uma experiência científica, muitas tentativas fracassaram. Todo o processo de conquista e aperfeiçoamento inclui erros, falhas e fracassos. Não há como evitar. Todos nós temos objetivos. Sejam mais audaciosos ou mais tímidos, todos temos alvos que gostaríamos de alcançar. Alguns desejam chegar onde outros chegaram, ser como aquele empresário bem-sucedido ou aquele artista famoso, ser um atleta campeão ou ganhar o prêmio Nobel por uma esplêndida descoberta. Admiramos pessoas que venceram e somos motivadas por seus sucessos e conquistas. Isso é saudável. Para alguns, a vitória e o sucesso de outros são um incentivo, uma prova de que é possível alcançá-los. Um gerador de força. No entanto, para outros, é motivo de frustração. Algumas pessoas se entusiasmam ao verem o prêmio, os aplausos, o reconhecimento, a riqueza conquistada por outros, mas não consideram o processo. Não levam em conta o caminho entre as sucessivas experiências fracassadas, até aquela realização ou descoberta fantástica, das inúmeras derrotas até a medalha de ouro, das diversas falências e perdas até a empresa sólida e bem-sucedida. Reconhecem a conquista e a vitória, porém não veem que se trata de uma escalada passo a passo, degrau por degrau, e que muitas vezes, pensando que vamos subir mais um, descemos 2. A linha da vida não é como um gráfico em ascensão. Às vezes, está mais próxima de um gráfico de eletrocardiograma. A diferença entre os que vencem e os que fracassam, seja em que área for, está além de outros fatores, na forma de olhar e de enfrentar esse processo. Os que venceram certamente persistiram e aprenderam com os erros. Os que fracassaram desistiram e interpretaram os erros como incompetência. Outros explicam suas derrotas como decorrente da falta de sorte, comparando-se com os que venceram. No entanto, trabalho, persistência, força de vontade, disciplina e resistência à frustração nada tem a ver com sorte. Essa é a justificativa daqueles que têm medo de tentar novamente. Nesse caso, a questão não é falta de sorte, mas falta de fé em si mesmo. Quando se tem baixa autoestima, é mais fácil aceitar as falhas. Elas são percebidas como incompetência e fracasso pessoal, minando ainda mais as forças e dificultando novas tentativas. Pessoas inseguras se deixam paralisar por seus erros e falhas. Por falta de garantias e certeza de resultado, optam por recuarem e desistirem. Muitas cresceram com exigência de perfeição. Não foram incentivadas, mas criticadas. Nada do que faziam era bom o suficiente. Nunca conseguiam agradar, como se na vida não houvesse lugar para imperfeições. O medo de errar lhes perseguia como uma sombra. Outras foram desmotivadas, ouvindo que não eram capazes, que não adiantaria tentarem. Cresceram sem fé em si mesmas. Ouviram desde crianças: não faça isso porque não vai dar certo. Nem tente porque você não vai conseguir. Desista, isso não é para você. Conselhos com efeito desastrosamente limitadores. Aprenderam a recuar mais do que a prosseguir, a evitarem o perigo mais que a buscarem oportunidades, a se protegerem das possíveis ameaças, mais do que investirem na realização. Não há nada errado em aprender a evitar o perigo. Foram importantes os avisos tais como: olhe para os 2 lados antes de atravessar a rua, não coloque o dedo na tomada porque dá choque, não encoste no forno porque está quente. Esses e tantos outros nos ensinaram a preservar a vida. A noção do perigo nos ensina a sermos prudentes e a não nos lançarmos em atitudes autodestruidoras. A prudência é saudável, é necessária, porém o constante medo do fracasso é limitador.
nos mantém um estilo de vida muito aquém de nossas possibilidades. Há uma história sobre a competição que os animais da floresta faziam de tempos em tempos. Um grande poste de madeira bem liso era levantado e o desafio era lançado. Os animais que conseguissem subir até o topo recebiam a valiosa recompensa que estava presa lá em cima. Por vários anos, nenhum dos bichos da floresta haviam conseguido. Além do poste ser muito alto, era encerado antes da competição, o que tornava a prova quase impossível de ser realizada com sucesso. Um dia, depois de vários bichos terem tentado em vão, um pequeno sapo, que havia chegado recentemente àquela parte da floresta, decidiu participar. Ele começou a subir, cheio de coragem e determinação. À medida que avançava, os outros que estavam embaixo, preocupados com a provável queda, gritavam para que ele tomasse cuidado. Como ninguém acreditava no sucesso do sapo, quanto mais alto ele chegava, maior o perigo, e eles diziam: "Volta, você vai cair, você vai morrer, você não vai conseguir." Mas como se ignorasse a gritaria, ele prosseguiu e venceu a prova. Ao descer do poste, orgulhoso com seu prêmio nas mãos, foi questionado pelo esquilo jornalista, o qual perguntou-lhe sobre o segredo da vitória. O sapinho atleta ficava olhando com ar de interrogação sem dizer nada. O esquilo repetiu a pergunta e continuou sem resposta, até que o irmão do sapinho vencedor aproximou-se e disse: "Não adianta perguntar, ele não vai responder, é surdo." O segredo do sucesso foi não ouvir que poderia fracassar. Nascemos com disposição para desafiar e prosseguir. Um bebê não se acomoda ao conforto do berço. Ele se mexe e esperneia até adquirir desenvoltura e controle motor suficiente para sair. Ele avança e aprende a engatinhar. Em seguida, quer andar. As primeiras tentativas fracassadas não o impedem de tentar de novo, até ficar de pé e caminhar com segurança. Inconformado, ele quer correr e escalar os móveis. Mais tarde, deseja se equilibrar sobre duas rodas. O joelho ralado não intimida, não desiste da bicicleta enquanto não sente o gosto de dominá-la. A natureza impulsiona-nos até que o medo, gerado por algumas experiências de fracasso, consiga nos paralisar. O fracasso é, na realidade, um investimento que ainda não deu o resultado esperado, mas não uma luta em vão. Ele sempre traz ganho. Os erros e perdas também trazem força, resistência, experiência e recursos para futuros desafios. O apóstolo Paulo nos diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Romanos 5, versículos 3 e 4. E mais, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Deus não permite desperdícios. Jesus teve que alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Ele orou, apresentou o alimento a Deus e entregou-o aos discípulos. À medida que eram partidos e distribuídos, os pães e os peixes se multiplicavam, de maneira que alimentaram a multidão com sobra. Mesmo que tenha sido simples para Jesus fazer os pães e os peixes se multiplicarem, ele teve o cuidado de mandar que os discípulos juntassem as sobras. Ele não permitiu que houvesse desperdício. Se ele cuida para não desperdiçar sobras de pão e peixe, quanto mais as nossas experiências de vida. O sentimento de menos-valia nos impede de aprender com os erros, de olharmos para as falhas à procura de lições, alternativas e novos caminhos. Ao contrário, ele nos leva a ver as falhas, por menores que sejam, como provas de incompetência, como se fossem a confirmação de uma crença pré-existente de não ser capaz. Por isso, damos importância exagerada até aos pequenos vacilos, os quais poderíamos enfrentar de forma mais descontraída. Erros insignificantes que deveriam nos fazer rir, nos torturam e causam-nos grande sofrimento. Olhar para as próprias falhas de bom humor não significa sermos irresponsáveis ou aceitarmos permanecer no erro, mas a não levarmos um peso desnecessário. Algumas pessoas têm um dom muito especial para cometer furos,
provocar situações embaraçosas e desconcertantes. Eu sou uma. Aliás, creio que seja mal de família. Na minha, todos são assim, até os de fora que passam a fazer parte por terem se casado com alguém da família. Recebeu o sobrenome, recebe de brinde esse dom. Uma dessas situações, um exemplo bem leve, foi quando fui convidada para falar sobre autoestima em um programa de televisão dedicado às mulheres. O cenário era dividido em 2 ambientes, uma sala de visita, onde a apresentadora conduzia a entrevista, e uma cozinha, onde outro convidado preparava uma receita. Algo parecido com muitos programas de várias outras emissoras. Após a primeira parte da entrevista, a apresentadora se levantou e me convidou para nos dirigirmos ao segundo cenário, onde ela conversaria com o chefe sobre a receita do dia. Eu estava bem empolgada, principalmente porque no final do programa poderíamos experimentar o prato maravilhoso que estava sendo preparado. Eu fiquei em uma extremidade de um balcão bem comprido e a apresentadora na outra, com o chefe perto do fogão. Todo o cenário era lindo e aparentemente perfeito. No entanto, onde a câmera não mostrava, nem tudo era o que parecia ser. Na minha frente, em cima do balcão, havia um porta-retratos bem grande e bonito, todo de vidro. Eu mal cheguei e já distraidamente esbarrei nele, sem perceber que atrás havia algo improvisado segurando. Alguma coisa parecida com aquelas armadilhas de pegar passarinho que eu via meu irmão fazer quando era criança, aquelas que desarmam com mais leve movimento. Tudo estava impecável, cuidadosamente organizado e funcionando perfeitamente naquele lugar, com exceção daquele bendito porta-retratos. E eu tinha que esbarrar exatamente nele. Como era de se esperar, a armadilha desarmou-se. Aquele lindo e enorme porta-retratos, todo de vidro, iria cair e fazer o maior barulho. Não seria possível evitar. No entanto, num movimento muito rápido, sem que ninguém percebesse, um mal feito, eu consegui segurá-lo e evitar a queda. Continuei conversando com o chefe de cozinha e com a apresentadora como se nada estivesse acontecendo, mas sem tirar as mãos dele. A partir daquele momento, eu passei a ser o suporte do porta-retratos e, logicamente, não fazer muito movimento. A situação era dramática, não apenas porque eu não podia sair do lugar, mas porque eu teria que ter um controle absurdo para não desabar de rir. Sempre que eu dou um furo, me descompenso. E isto ainda não era o pior. Eu teria que manter o porta-retratos de pé, não me movimentar, controlar a gargalhada presa na garganta e ainda prestar atenção à entrevista do cozinheiro. Afinal, eu estava ali para participar. A todo momento, a entrevistadora me incluía no assunto e eu precisava estar atenta para não dar furo maior, por não saber do que se tratava a conversa. Foram mais ou menos 15 minutos que pareceram uma eternidade. Aquela situação precisava chegar ao fim. Porém, por mais ansiosa que eu estivesse para acabar o assunto, sabia que assim que terminasse ali, eu seria chamada de volta ao cenário anterior. Quando isso acontecesse, eu teria que soltar o inconveniente porta-retratos e certamente minha má ação seria denunciada. Quando percebi que esse momento estava chegando, discretamente tentei consertá-lo, mas não era algo simples. Armar aquela geringonça novamente era uma missão certamente impossível. Tentar chamaria muita atenção do público, pois a câmera estava aberta, direcionada para o balcão. Qualquer movimento seria percebido. A situação era constrangedora, mas engraçada. Eu continuei participando de forma mais natural possível, até que, para meu desespero, o cozinheiro terminou de preparar o prato. Consequentemente, nós teríamos que retornar para o outro ambiente, a fim de dar continuidade ao assunto em pauta. A entrevistadora gentilmente me convidou para acompanhá-la e eu teria que segui-la, como já havia sido combinado. Mas como fazer isso? E o porta-retratos? Ela foi caminhando em direção a outra sala, enquanto eu permaneci imóvel atrás do balcão. Sem entender bem por que eu não saía do lugar, ela me chamou pela segunda vez. Eu tinha que decidir rapidamente e a melhor solução que encontrei foi me entregar. Neste momento, sem conseguir mais segurar a gargalhada, eu disse que não poderia sair porque estava tentando manter de pé uma parte do cenário que eu havia desmontado.
O difícil foi a apresentadora conseguir parar de rir para dar sequência à programação. O vacilo se transformou em um momento divertido. Às vezes, é preciso rir dos próprios erros, levar a vida de forma mais leve, ser menos crítico e rigoroso consigo e com os outros. Sem deixar de ser responsável, de aprender com as falhas, eu aprendi que não se pode confiar em portas-retratos e em cenários de televisão. Quem acredita que precisa ser perfeito para viver, não se permite relaxar. Está sempre em estado de alerta, em constante crítica e julgamento de si e do outro. Quem acredita em si mesmo aceita o fato de ser falível. Busca fazer o melhor, mas entende que ser responsável não é levar a vida como um jugo pesado. Muitas vezes o sucesso é visto de forma equivocada, principalmente quando o relacionamos obrigatoriamente ao resultado. Sucesso não depende apenas do produto final. Aprendemos que não devemos desistir de nossos sonhos, que devemos persistir sempre se quisermos realizá-los. É verdade, a perseverança é fundamental para se ter sucesso em qualquer projeto. No entanto, precisamos conviver com a realidade de que nem todos os nossos sonhos serão realizados. Nem tudo que sonhamos será concretizado. E isso não significa necessariamente que fracassamos ou que não fomos bem-sucedidos. Afinal, sucesso envolve muitas coisas mais. Algumas pessoas têm sonhos ousados e não medem esforços para realizá-los. Canalizam suas energias e atenção de tal maneira que alcançam totalmente sua meta, conseguem torná-la 100% real. Porém, o fato de ter sido necessária a total atenção deles exigiu que abrissem mão de outras coisas valiosas, como a família, por exemplo. Esta teve que ser negligenciada. Um dia, eles percebem que alcançaram seus alvos, mas perderam as pessoas que amavam. Chegaram onde planejaram, mas sozinhos. Essa é uma conquista que não pode ser chamada de sucesso. O que deveria ter o sabor de vitória ficou com um gosto amargo de fracasso. Alguns outros abrem mão de uma boa parte de seus sonhos para dividirem sua atenção com pessoas, sua prioridade. Realizam apenas 50% de seus planos. No entanto, podem compartilhar com elas o resultado obtido. Mesmo não conquistando totalmente os objetivos, sentem-se vitoriosos. Pessoas abrem mão de cargos mais elevados, de funções que exigem maior responsabilidade, maior ganho, não apenas por insegurança ou medo do novo, mas por opção, para não perderem a qualidade de vida, para não terem que assumir uma carga horária de trabalho maior e comprometer o tempo com os filhos, a esposa, o marido. Existem aqueles que tranquilamente dispensam uma chance de trabalho que lhes traria reconhecimento, projeção e mais dinheiro, oportunidades que aos olhos de outros seria considerada sucesso, para dedicarem-se a algo muito menos glamuroso, mas que lhe dá mais prazer, algo que traz mais sentido para suas vidas. Outras pessoas recusam cargos de liderança independentemente do ganho financeiro, pela consciência de que não é seu perfil, não combina com seu jeito de ser. São pessoas que não precisam provar nada para ninguém, não necessitam do sucesso para sentirem-se valorizadas ou para compensarem humilhações do passado. Ser bem-sucedido é mais do que ter bons resultados no trabalho, na função que ocupa. É mais que aproveitar oportunidades de ganhos financeiros. Sucesso também está relacionado ao amadurecimento emocional e espiritual, ao aprendizado com os desafios durante a caminhada, à valorização de pessoas e de bons momentos. É ser capaz de abrir mão das cargas desnecessárias de culpa, preocupações e ressentimentos, de ser amável e generoso consigo mesmo e com os outros. Ser bem-sucedido é não depender da aprovação das outras pessoas, mas apenas de Deus para sentir-se importante. Afinal, ninguém tem o poder de definir nosso valor a não ser Ele, aquele que nos conhece verdadeiramente e sabe do que precisamos para sermos aperfeiçoados. Ele compreende nossas limitações e nos ajuda a superá-las. Porém, não exige mais do que podemos realizar. Ele nos percebe como somos e sabe até onde podemos chegar. Nos vê como pedras preciosas em processo de lapidação.
Durante sua existência, uma pedra preciosa reteve a luz que captou do exterior. À medida que é lapidada, vai devolvendo ao ambiente a luz que reteve. Sucesso pode ser comparado a esse processo. Somos bem-sucedidos à medida que devolvemos ao mundo os frutos das lições que vamos adquirindo durante nossa existência. 7ª característica: medo do sucesso. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, versículos 14 a 16. Somos instrumentos de Deus e nosso trabalho representa a utilização dos dons e a multiplicação dos talentos oferecidos por Ele. Nossas realizações só engrandecem o seu nome. Elas não são alimentos para o orgulho ou soberba, mas nas consequências legítimas do nosso empenho e dedicação, assim como a realização da vontade dele em nós. É lícito conquistar e realizar, vencer e ter sucesso. É a demonstração dos recursos e talentos que Deus colocou ao nosso dispor. Se não fosse assim, não teria sentido nos capacitar, pois seria como nos dar asas e dizer que não precisamos voar. Jesus disse que nossas boas obras deveriam ser vistas para servirem de luz às outras pessoas e glorificarem seu nome. O sucesso de uns deveria incentivar e iluminar o caminho de outros. Gerar motivação e esperança como uma prova concreta de que é possível vencer. Contudo, não é o que acontece sempre. Por insegurança, por sentimento de menos-valia, algumas pessoas sentem-se incomodadas com o sucesso de outras, como se isto as humilhasse ou diminuísse ainda mais seu valor. Assim como a produção e a realização de algumas pessoas irritam as que são acomodadas, como se isso evidenciasse ainda mais sua inércia, sua falta de coragem e de ousadia. O fato de a vitória e o sucesso de uns incomodarem outros não significa que vencer e ser bem-sucedido é algo perturbador. Não são os realizadores e bem-sucedidos que precisam esconder suas vitórias para não aborrecer os inseguros. Esses é que precisam despertar e perceber seu valor próprio para sentirem-se bem consigo mesmos, não se sentirem ofuscados pelo brilho dos outros, para descobrirem e investirem em seus próprios talentos, ao invés de se perderem comparando-se com os demais. No entanto, apesar dessa situação ser frequente, a vitória não incomoda apenas os que se sentem perdedores, inseguros e com baixa autoestima. O sucesso, muitas vezes, é temido também por aqueles que o conquistam. O medo do fracasso está presente na vida de muitos. Não é difícil reconhecê-lo. Porém, para outros, há um medo que não é tão simples de ser percebido. O medo de vencer. Por mais estranho que possa parecer, o sucesso também assusta aos que o obtêm, aos que chegam perto dele, aos que têm possibilidade de conquistá-lo. É mais difícil detectar, enfrentar e se libertar desse temor, por ele se esconder atrás de algumas justificativas, por se apresentar de maneira muitas vezes disfarçada. O sucesso pode ser temido e evitado por muitos motivos, como, por exemplo, pelo medo do compromisso que vem com ele e que às vezes não acreditamos sermos capazes de assumir. Igor trancou o curso de Direito no último período. Ele tinha várias justificativas aparentemente coerentes para sua decisão. Contudo, o motivo real foi o medo inconsciente da responsabilidade de se tornar um profissional. Ele conseguiu levar bem os estudos durante o período de faculdade. Era interessado, gostava do que aprendia e sempre tirava boas notas. No entanto, sem que ele tivesse clareza disso, a ideia de formar-se e assumir uma responsabilidade maior o assustou, o deixou inseguro. Ele temia não ser capaz para tanto. Acreditava que se finalizasse seu curso, iria frustrar a família e os amigos, porque não conseguiria ser um profissional à altura do que esperavam dele. Não acreditava que conseguiria corresponder às expectativas das pessoas que confiavam nele, de maneira que assim que assumissem uma função, todos poderiam perceber sua incompetência.
Abandonar a faculdade às vésperas de sua conclusão, no caso dele, foi autossabotagem, uma escolha com motivações totalmente inconscientes. Igor não planejou nada disso, nem sabia quais eram os motivos reais que o levaram a tomar sua decisão, até procurar ajuda profissional. 8ª característica: culpa pelo sucesso. Outras pessoas têm dificuldades em lidar com o sucesso por sentirem-se culpadas. Uma culpa que rouba a alegria da conquista, o prazer de saborear os frutos de uma realização. Isis e o marido trabalharam muito por boa parte de suas vidas. Passaram por grandes dificuldades até conquistarem um bom resultado no que faziam. Sua pequena empresa foi crescendo até se tornar muito bem-sucedida. Isis podia viver sem preocupações, usufruindo do resultado do seu trabalho. Porém, não conseguia. Envergonhava-se de suas conquistas porque seus irmãos continuavam vivendo com o mesmo e baixo padrão de sempre. Culpada, ela emprestava dinheiro para um, assumia as despesas do outro, socorria cada um de acordo com suas necessidades, como se tivesse que lhes compensar por ela ter conquistado o que eles não conseguiram. O sentimento de culpa a consumia de tal forma que ela não conseguia perceber que eles acomodavam e tiravam vantagem da situação. Enquanto ela sentia-se devedora, eles agiam como credores, o que fazia mal a ambas as partes. Ela não conseguia libertar-se da culpa e não usufruía com liberdade o fruto de seu trabalho. Eles, por permanecerem estagnados como parasitas, permaneciam sem motivação para crescer. Alguns, pelo fato de fazerem parte de uma família de origem humilde, acreditam que irão agredir com seu sucesso. Envergonham-se por ter outro padrão de vida e temem ser rejeitadas e excluídas se forem diferentes. Receiam que suas conquistas as separem das pessoas que sempre fizeram parte de sua vida. Temem que a cultura, o conhecimento e o dinheiro adquirido possam criar um abismo entre elas e a família. Por isso, esforçam-se para disfarçar e encobrir, para não deixar evidente essa diferença. Cris passou em um concurso muito bom e recebia um ótimo salário. De origem humilde, ela foi a única da família que havia feito uma faculdade e assumido um bom cargo. Comprar seu apartamento foi motivo de muita felicidade, mas não conseguiu manifestar. Procurou se conter para não demonstrar euforia, como se sua conquista humilhasse seus familiares e sua alegria os ofendesse. Temerosa em ser rejeitada, em deixar de pertencer e ser afastada do convívio, convencia a si mesma de que não havia mérito nenhum em suas realizações e aquisições. Agia como se tudo não passasse de consequência natural do trabalho, sem motivos para sentir-se vitoriosa. Alimentava poucas expectativas em relação à vida. Como já havia conseguido comprar um carro e um apartamento, não sentia-se no direito de possuir mais nada. Guardava outros sonhos, sem ousar dizê-los em voz alta. Conquistá-los já seria algo além do merecido, como se seu crédito houvesse ultrapassado o limite permitido, como se já tivesse muito mais do que era de direito. Tinha muita dificuldade de usufruir das oportunidades. Quando fazia uma viagem, sempre por motivos profissionais, sentia-se culpada só em pensar em se divertir. Não se permitia nenhum programa além do trabalho. A sabotagem acontece de forma diferente para diferentes pessoas. Umas recuam quando chegam perto da realização de seus sonhos. Outras os realizam, mas não se permitem usufruir de seus benefícios. Algumas pessoas se sabotam acalentando os sonhos, alegrando-se com a possibilidade de conquistas, mas apenas na imaginação. Acreditam que querem o melhor da vida porque têm grandes expectativas. No entanto, estão enganando a si mesmas, convencendo-se de que desejam algo importante. Como a mulher que dizia sempre que um dia seria dona de um restaurante. Ela suspirava ao contar como seria seu empreendimento e como sua vida mudaria a partir dessa conquista. Porém, nunca havia feito o mínimo movimento para torná-lo real. Jamais se interessou em fazer um curso de culinária. Não procurou nenhuma informação sobre a administração de um restaurante. Não sabia quando iria começar a juntar dinheiro para seu projeto. E não tinha sequer um caderno de receita. Isso, na realidade, não pode ser chamado de um sonho, mas de uma fantasia.
O propósito é acalentar os desejos, consolar-se, convencendo-se de não estar inerte na vida, mas de ter alvos, objetivos e planos para o futuro. Por esse motivo, sonhos têm sido guardados com a desculpa da espera de um momento oportuno. Projetos interrompidos até que as condições sejam ideais. Sonhamos, porém não agimos. Iniciamos e adiante interrompemos, como se impulsionássemos a nós mesmos com uma das mãos e com a outra impedíssemos o movimento. A autossabotagem acontece mais frequentemente que imaginamos, por sentimento de culpa guardado desde a infância, por não sentir-se merecedor, por medo de deixar de ser aceito, se mudar o padrão familiar e outros motivos mais. Acontece em situações muito especiais ou nas mais simples do dia a dia, como iniciar uma dieta ou atividade física e interrompê-las assim que percebem sinais de resultado, como cometer falhas banais no trabalho quando está próximo de uma promoção, provocar situações problemáticas quando a vida começa a ficar calma. Lívia queixava-se de não suportar mais viver embaraçada em dívidas. Estava sempre nervosa, estressada e preocupada. Apesar de receber um bom salário, nunca era o suficiente. Não entendia por que algumas amigas que ganhavam bem menos conseguiam viver com mais conforto e tranquilidade. Com a ajuda de um amigo, colocou em prática um planejamento para organizar suas finanças. Em menos de 6 meses, estava com quase tudo equilibrado. O plano funcionou, porém, não por muito tempo. Lívia teve uma crise de ansiedade e comprou várias coisas das quais não precisava e se endividou novamente. Seu real problema não era a falta de conhecimento sobre administração financeira. Era a dificuldade de viver um estilo de vida diferente. Desde criança, essa era a sua realidade. Seus pais eram totalmente desorganizados. A vida deles era um tumulto e foi nesse ambiente que ela aprendeu a viver. Quando as coisas começavam a se equilibrar, ela encontrava um jeito de estragar e voltar para o esquema conhecido. Ela não sabia estar em paz. Habituou-se a viver sob pressão, apagando o incêndio em meio à confusão e à preocupação. Um jeito estressante de viver, porém familiar. Davi era um homem dinâmico e ousado. Havia conseguido levantar uma empresa e ter sucesso. Porém, sempre pensava na possibilidade de uma falência. Apesar dessa preocupação constante, não conseguia colocar em prática nenhuma estratégia que desse segurança a seus investimentos. Sua justificativa era de que o mercado era muito incerto e que não havia nada que ele pudesse fazer. Qualquer mínimo sinal de instabilidade era motivo para que ele acreditasse que perderia tudo e imaginasse como começar novamente. Estar bem com a empresa em crescimento parecia assustá-lo mais do que a ideia de ter que recomeçar do zero. Não por coincidência, sua família sempre viveu como uma montanha-russa em relação à questão financeira. Em um momento, o pai ganhava muito dinheiro e eles usufruíam do bom e do melhor. Meses depois, eles estavam mudando apressadamente porque não conseguiam pagar o aluguel. Isso acontecia tão frequentemente que nos meses em que tudo estava aparentemente bem, ele não conseguia ficar totalmente feliz. A expectativa era de que a qualquer momento a situação poderia mudar e desmoronar novamente. O medo de uma nova falência era constante. Hoje, o sucesso nos negócios lhe traz satisfação por um lado, mas ansiedade por outro. Estar no alto faz lembrar que a queda pode estar por vir. A ansiedade diante da possibilidade da perda se torna mais sofrida que a própria perda. Uma angústia que levava-o constantemente a considerar a falência e um possível recomeço. Dessa forma, ele tem a ilusão de estar no controle da queda, de não ser surpreendido por ela. Geralmente, a explicação para a sabotagem está no passado. Conflitos não resolvidos da infância podem ser motivos para que uma pessoa inconscientemente estrague sua própria realização, para que dificulte seu crescimento construindo obstáculos em seu próprio caminho, como se um lado trabalhasse para seguir em frente e outro para recuar, um para realizar e outro para destruir, um desejando mudar enquanto o outro permanecer, como se internamente um amigo e um inimigo disputassem o controle. No entanto, apesar das aparências, não se trata de um inimigo.
Esse movimento contrário é, na realidade, um mecanismo de defesa, cuja intenção é positiva. O objetivo é nos proteger, nos poupar de situações que tememos enfrentar. Quando uma pessoa se sabota, ela está inconscientemente procurando evitar situações que considera ameaçadoras. A intenção não é má. O problema está no uso indevido de mecanismos infantis de defesa, uma ação que limita ao invés de proteger, uma estratégia incoerente e equivocada e cujo resultado é frustração e autodestruição. Uma incoerência que às vezes pode levar à destruição de si mesma, com a intenção de destruir outra pessoa. Raíssa viveu vários relacionamentos frustrados. Casou-se 3 vezes e depois passou a ter sucessivos relacionamentos superficiais e passageiros. Quando percebia que uma relação poderia dar certo, ela encontrava um jeito de estragá-la. Era bonita, alegre, inteligente e extrovertida. Tinha tudo para ser feliz, se não guardasse dentro de si tanta raiva. Por ter sido uma jovem muito extrovertida, sempre teve muitos amigos e uma vida social intensa. Gostava de festa e diversão, mas de uma forma muito saudável. Nada em seu comportamento depunha contra sua moral. Porém, sua alegria e espontaneidade eram interpretadas de outra maneira por sua mãe. Essa, por ter tido uma educação muito severa, não aceitava o estilo de vida da filha e a criticava de forma dura e cruel. Raíssa, quando jovem, não aceitava viver da forma imposta por sua mãe. Por isso, o relacionamento das duas não era nada amistoso. Quando enfrentava a mãe e saía para as festas com os amigos, a palavra mais leve que ouvia era vadia. E quanto mais negativo era o conceito a seu respeito, mais revoltada ela se tornava. Assim que terminou sua faculdade, conseguiu um emprego e saiu de casa, mas levou consigo toda a raiva despertada por sua mãe. Raíssa se casou a primeira vez e por um tempo foi muito feliz, mas calma e tranquila. Um momento bom se não fosse o fato de também trazer alegria e tranquilidade para sua mãe. E isso ela não conseguiu suportar. Não podia admitir fazer algo que agradasse a pessoa que a agrediu por tanto tempo. Sentia que se tivesse uma vida normal, era como dar um presente à sua mãe, e ela não merecia, depois de ter infernizado sua vida. Castigar a mãe era mais importante do que ser feliz. Por isso sabotou a própria felicidade, destruindo o seu relacionamento. Era como se precisasse dizer à mãe: "Você não disse que tinha uma filha vadia? Então é isso que você vai ter." Como já mencionei anteriormente, esse é um processo inconsciente. Não percebemos que agimos dessa forma e nem quais são os verdadeiros motivos que influenciam essas ações. Motivos que ficaram trancados em nosso inconsciente, o mais longe possível de nosso alcance, para evitar mais sofrimento. Porém, como vimos, não é este o resultado. O mecanismo de defesa que tenta evitar a dor traz sofrimentos piores. Esse, porém, é um problema que tem solução, e ele começa pela consciência. A partir do momento que a verdade vem à tona e esses motivos se tornam claros e conhecidos, deixamos de ser dirigidos e influenciados por eles. Podemos assumir o controle e escolher novos caminhos a partir da compreensão sobre o que tem movido nosso comportamento. A cura e libertação começam com o conhecimento da verdade. Como disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Que Deus abençoe vocês e nós vamos continuar com as características da baixa autoestima.